Você tá gravando. Ai, no coral a gente também faz. Mascando chiclete. Olá, está começando mais um Vozes da Terceira Terra. Aqui quem fala é Arthur. Eu estou aqui com o Marcelo. E aí, beleza? O Ivar. Oi. A Mônica. Oiê. E a participação especial de Pamela. Fala oi, Pamela. Oi. Vamos ver se é nosso papagaio de pirata hoje? Vai. A gente coloca aquelas perguntas que ninguém sabe resolver, a gente passa pra Pamela. Boa, gostei. Pra gente ter uma visão diferente das coisas. E hoje a gente vai falar sobre... Ah não, vou parar com esse rufar de tambores aqui. Vamos falar sobre personagens. Ele ouviu o rufar de tambores na cabeça dele, é isso? Não, porque Não, toda ele hora... falou que ia fazer, mas Eu ele ia fazer, não quis. mas eu Geralmente falei, quem não. pede isso aí sou eu, né? É. Eu adoro me sentir o Silvio Santos rodando o peão da casa própria. Eu sempre me perguntei o que o Arthur escuta, porque ele fica com o retorno ali, né? Eu Não, sempre mas é perguntei tudo o que ele escuta. eu ouço, vocês ouvem aqui embaixo, né? É porque é muito grande, cara. Eu vou reduzir ele e a gente coloca. Cara, Arthur, vê se você consegue baixar a música do peão da casa própria. Então, hoje vamos falar sobre personagens veteranos. De guerra, do Vietnã. Pode ser também. Por que não? É o Rambo? Não, o Rambo é lenda, não é nem personagem Ele era veterano do Vietnã. Ah, Ele já é- O Lambo, a louca. O Lambo. Não Cê- existe. Você tá vendo muita historinha do Ai, Cebolinha, é. né? Meu pai, ele tava escrevendo hoje em casa. Isso me lembra do John Matrix, aquele personagem do Schwarzenegger em Comando para Matar. Aquele sim é veterano, cara. Aliás, Melhor filme do Arnold Schwarzenegger de todos os tempos, cara. o mais interessante é que é o seguinte, ele que é, digamos, o mocinho do filme, naquele filme, ele sozinho mata mais de 200 pessoas. Os vilões matam 3. Incluindo, não, ele mata mais as pessoas, incluindo o Fred Mercury, que é o vilão. Qual que era o Top Gang, né? Que tinha o contador, né? É o verdade, né? Top Gun Essa- 2, é o Top Gun o Top 2. 2. Essa informação tá no Guia dos Curiosos, o primeiro volume que saiu. Né? Que o mocinho do filme mata 200 pessoas, assim, sem contar a explosão. Que o cara que montou o guia não tinha como contar. O Marcelo Duarte, ele contou mortes vistas na tela, É, né? Explosões ele não contou. Mas ele falou assim, né? Os bandidos Bacana. matam 3 pessoas. E ele mata 200. Mínimo. Então, personagens veteranos. Hoje é um assunto sem pauta, né, cara? A gente É. sentou aqui que nós vamos gravar. Aí o Ivar puxou lá do cofre. Fundo né? do baú. O Tem que, esse tema aqui, vamos gravar, vamos. o que acontece é o seguinte, é que como a gente está com... Não digo que estamos sem tempo, mas nosso tempo está dividido entre várias atividades. Então tem algumas sugestões que estão no TPK, no fórum, que são muito boas, mas elas dependem de preparação de estudo. A gente tem que preparar realmente a pauta e ir atrás de referências. Aliás, eu queria agradecer a todo mundo que postou sugestões lá no tópico que eu abri. Com certeza. A gente vai falar delas oportunamente, mas é que nesse momento a nossa vida anda meio atribulada. É importante dizer que a gente está de volta depois de 2 semanas sem Voz da Terceira Sem Terra, gravar. justamente por causa disso, né? De repente aconteceu do Ivar tá ocupado, eu ter viajado, o Arthur tá ocupado, a Mônica A resolveu... Mônica tá vagabundando, que a Mônica tá de férias. Inclusive hoje Pô, a gente podia ter o... tentado nessas 2 semanas, podia ter lançado o Monicast. Tá vendo? Uma ótima oportunidade. Inclusive o diabético não tá aqui. Por que você não fez as Porque ele pautas? tá, o diabetes não tá aqui porque ele está ocupado, Está né? ocupado. Trabalhando agora, A né? gente tá passando, todo mundo tá passando, exceto a Mônica, todo mundo tá passando pro inferno astral, né? Se Mônica, a gente então faz o tivesse seguinte, retorno, prepara as pautas dos próximos 5 episódios, por favor. Não dá, porque segunda-feira meu inferno astral já começa de novo. Hoje é quinta, você tem 4 dias até lá. Ai. Se vira. Eu tenho Gladius. Se vira não, domingo. nós confiamos em você. Vale contar que eu tô indo pro forró agora. Não vai dar tempo. Nossa. Então, gente, o... Tá, personagens Ó, veteranos. personagem veterano. Não sei, eu tenho a concepção que um personagem veterano... É difícil você montar um personagem veterano, assim, de primeira ficha. Assim, Entendi. Tipo assim, um personagem... Vou montar um personagem veterano, sabe? Sem ter vivido alguma história com Vamos ele. definir já, o que sabe? é um personagem veterano? Sim. Primeiro. Um personagem Ah, veterano então tá. é você, numa campanha de GURPS de 100 pontos, você montar um cara com 150 pontos. Certo.
É você montar um personagem, começar a primeira aventura... Seria um nível épico do Não, não AD&D? precisa não. A primeira não aventura tão de D&D, longe. primeira aventura de D&D, Sim, você já pode ser. começa no 5º nível. Assim, pode ser, mas não precisa ir tão longe, eu acho. Né? Não precisa não. Que a Na gente verdade, gosta de apelar. é uma coisa que eu quero falar aqui quando for minha vez, que quanto mais longe, quanto mais veterano, quanto mais experiente, pior esse personagem. Ou vocês querem que eu Ou fale? às vezes Mas pior pro vamos lá. mestre, né? Que tem mestre que Não, É. daí Ó, não eu faz tive diferença, né? muito problema com o mestre que só sabia narrar com personagem até 5º nível. De 5º nível pra frente, Ele não dava conta mais? eu não dava conta porque ele não matava tinha o mais personagem. inspiração, sabe? É tipo, Tinha acabado os monstros, né? Cara, a coisa que eu mais me ressinto é ter jogado poucas aventuras de alto nível no AD&D e no D&D 3ª edição. Pra ser bem sincero, no D&D 3ª edição, eu mestrei uma única aventura com personagens acima do 15º nível. Eu ficava louco pra colocar armadilhas mortíferas, planos de existência, aqueles planos de existência mais doidos, e monstros gigantes, e ciclopes, titãs, dragões, não sei o quê. E era difícil porque as aventuras morriam lá pelo 12º, 11º nível. Eu consegui fazer uma só, e no D&D, ninguém nunca passou do 9º, porque no 9º, 10º nível, o guerreiro já faz castelo, essas coisas. 9º nível. E o único jogador Não, meu não é que que tinha um ele personagem... faz. Ele pode. Ele ganha seguidores, se ele tiver recurso suficiente, ele pode ter um castelo. Mas geralmente nessa época os caras estão podres de rico, né, velho? Eles estão pagando cerveja com diamante. Mas isso é que é legal, cara. No AD&D eu consegui chegar num personagem sair de 1º nível e cheguei até 17º nível jogando. Fantástico. Jogando. Foi Dá assim. trabalho isso, viu? Dá. Mas era aquela época assim, 15 anos. Quando você eu jogava tem... Baldur's Gate, eram 5 dias, pelo menos, pra chegar até aí. Falando em Baldur's Gate, vocês ouviram o episódio do APC sobre o Baldur's mas Gate? deve tá ótimo, cara, porque Vocês deviam ter visto isso. O Ivar fez que nem o Didi que fazia isso. Ele chacoalhou a cabeça afirmativamente e falou, não. Deve estar ótimo. É que, assim, eu falei, não sei pra quem esses dias aí, eu gostaria, acho que o cara do La Petite Morte, que eu falei com ele no RPG Com, eu gostaria de ouvir mais podcasts, mas como eu trabalho com texto, tenho que revisar, traduzir textos, então fica difícil ouvir, Prestar prestar atenção em gente falando e escrever ao mesmo tempo. Né? Aham. Infelizmente, nesse momento, eu não consigo Sabe que eu ouvir tava- todos os podcasts que eu quero. Ivar, eu estou com o mesmo problema que você, mas minha sala, meu departamento, é junto com mais 6 departamentos. Legal. E não tem baia, assim, não tem separação. É uma maravilha, cara, escrever texto. É a coisa mais... Isso assim, todo mundo chega e dá aquela cutucada assim, me passa aquela foto daquele evento. Pô, você que não tá fazendo nada aí, né? Não, hoje é, tipo, toda quinta-feira é meu dia de montar um programa lá. Não vou falar disso, vai, esquece. Mas você não consegue porque você não é um personagem veterano, Arthur. Se você fosse personagem veterano, você também não conseguiria. Tá. O que vocês curtem de Eu jogar? queria ser um personagem de paranoia, mas ativava um clone só pra receber as pessoas, sabe? Depois você achar que o clone tava querendo te matar e você ia matar ele primeiro. É claro. Mas, Arthur, pra você é uma vantagem ou uma desvantagem personagens veteranos? É legal, é ruim, você usa, você não faz isso, a sua religião não permite? Não, cara, eu gosto, sabe? É o que você falou e que ele dá é outra perspectiva de jogo. Em vez de você começar de 1º nível ou começar com poucos pontos, dá outra perspectiva de jogo que você já começa forte. Mas se você não tiver um grupo centrado para jogar, vira várzea. Se você não tiver jogadores bons e mestres bons que tenham pelo menos um pouco a cabeça no lugar, vira aquele negócio assim, você viu uma pedra, eu destruo a pedra. Sabe? Só pra gastar o poder. Só pra gastar o poder. Então, assim, Pra mostrar que pode. eu prefiro campanhas que você evolua. É que eu falei, eu saí do 1º nível de AD&D, cheguei até 17º. Evolua com o personagem. Você vai sentindo essa evolução. Eu acho isso uma das coisas mais gostosas do RPG. Você sentir a evolução do personagem e ver o que ele vai conseguindo de novos poderes ou novas tramas. E principalmente história, cara. Porque eu acho difícil um personagem veterano que não tenha um passado. Porque normalmente se a pessoa é veterana, ela já é conhecida por muitas outras pessoas. E fica meio superficial você falar, você encontrou o fulano de tal que te conheceu em tal lugar, ou você encontrou o cara que vende mapa, ou o cara que vende arma que já te conhecia, você já conhece todo mundo. Pra mim eu acho que fica superficial. Não que não seja legal montar, mas pra montar eu acho que precisa ter um grupo legal e um mestre legal. O Ivar concorda com o Arthur. Eu concordo com o Arthur, eu acho que assim, é interessante traçar uma diferença entre um personagem muito poderoso e um personagem veterano. O personagem veterano tem os poderes e tem história também. Isso.
A gente tá pensando aqui veterano como de nível alto, né? Você assume que ele é veterano. Mônica, do ponto de vista do jogador, você já jogou com muito personagem já veterano nesse sentido, né? De ser de nível mais alto, começar o jogo já de nível mais alto. Você ou não, você curte, você não gosta, por quê? Eu acho que varia muito do player, né? Do jogador. No seu caso? No meu caso, eu não vejo diferença. Eu gosto de montar a história independente dele ser de primeiro nível ou nível épico. Então, como você já tem a história programada na sua cabeça, pra mim tanto faz. A questão mais seria dos poderes assim, que você pode ter ou não. Mas tem gente que a gente conhece que faz um personagem de um nível só com uma miscelânea incrível que tem 10 mil poderes ferrados. Aí é aquela pessoa que pensa mais em combar o personagem do que criar um personagem interessante. Isso. Aí tem essa questão também, que tem gente que pega um sistema e estuda o sistema e fala, não, eu vou fazer isso para depois, sei lá, criar uma classe de prestígio em tal nível, porque eu quero evoluir e tal. Pensa só no combo que ele pode ter, e não na maleabilidade, na interpretação do personagem. É o tipo de gente que monta ficha em vez de montar personagem. Isso. Exatamente. Aí isso que eu concordo muito com o Ivar. Acho que um veterano, a história conta muito. Mas peraí, isso foi eu que concordei com você. Não, mas você sintetizou o que eu falei. Porque nós estamos brigando porque nós estamos concordando. É por isso, né? Isso. Acho lindo É isso só pra de gente você. reafirmar, cara. É verdade. Reafirmar o negócio. Olha, em relação ao que o Arthur e o Ivar falaram, eu concordo, assim, a minha opinião, tanto do positivo quanto do negativo, é tangente. Mas tem um outro aspecto, tem uma qualidade de jogar com personagens veteranos, no sentido de começar a jogar com personagem de 11º nível, começar a jogar com personagem já com 200 pontos, ou no próprio Savage World, você começa já com Expert, né, que é um personagem que normalmente levaria 6 a 9 meses para você criar. Acima da média, digamos assim, né? E tem uma qualidade e também tem um defeito. A qualidade é que você não precisa esperar. Você quer, igual, por exemplo, eu faço isso muito. No sábado agora, o jogo que a Mônica está participando, pode ser que metade do grupo não apareça. Mas tem outros 2 jogadores que não fazem parte do grupo que querem jogar. Então não faz muito sentido eu jogar a aventura corrente. Porque são 6 jogadores, 3 não vão estar lá e vão ter outros 2 que não estão jogando. Então o que eu propus para eles? Eu tô com essa aventura aqui, de 9º nível, tô com esta aqui de 10º e esta aqui de 12º. Qual dessas vocês querem jogar? Vai ser uma one shot? Essa aqui de 11º? Beleza, então todo mundo cria um personagem de 11º nível, me manda, porque eu quero dar uma olhada 24 horas antes, e aí, autorizando, a gente Mas joga. aí são aventuras one shot, né? Tem Então, uma diferença. é para isso que é essa qualidade de já começar com o personagem veterano. Você não tem que esperar passar vários níveis, você não tem que se preocupar assim, caramba, como é que eu não vou fazer se metade do grupo não tá? Ou se você quer experimentar, uma coisa que acontece nos... Como é que chama? É o Game Day da Wizards, Worldwide Dungeons and Dragons Game Day. No Brasil ficou Dia Mundial de D&D. Dia Mundial de D&D. Vem umas aventuras, igual, por exemplo, uma delas é de 11º nível, que é o primeiro nível do Paragon, que é como se fosse as classes de prestígio. Para você experimentar certas características daquele livro que estava saindo. Teve um outro que estava sendo o livro dos monstros. E os monstros icônicos eram de nível 13. Então já vem até os personagens prontos de nível 13. Para você experimentar aquilo. Não precisa ser tão alto. Por exemplo, tem uma aventura que vem um personagem de nível 6. Que nem é tão alto. Tá na metade certinha do nível heróico, assim. Mas por quê? Porque você ia fazer uma experiência com certos monstros, certas características do livro do mestre, por exemplo, que requeria esses personagens. É uma grande vantagem. Você explorar o sistema é vantagem. Exatamente. É engraçado como foi difícil isso entrar na minha cabeça. Eu sempre começava no AD&D, no D&Dzinho no AD&D, no máximo no 3º nível. Isso mais pelo benefício do HP e do mago, né? Porque o coitado do mago no primeiro nível no AD&D tinha uma magia, né? Ele jogava magia, ficava guardando a magia, guardando a magia. Se ferrava, só. A hora que lançava a magia, ele virava arremessador de adagas. Mas aí que tá. O mago, ele era um personagem... Até pra mim, isso... até o AD&D, o mago era um personagem que você tinha que saber explorar ele. Ele não era... Você tinha que dar sorte pra ele não morrer nos primeiros níveis, porque Não, nos níveis seguintes ele fica muito não poderoso. morrer, mas, por exemplo, ele poderia ter... Ninguém pensa no que ele pode fazer a mais do que simplesmente dar porrada, entendeu? Arremessar adagas. E aí, nesse caso, é interessante fazer um personagem Isso que veterano. a quarta É isso que edição eu acho- quebrou, né? Todo personagem dá dano.
Na própria... Menos o meu, que nunca tira... Então, mas aí... Aí é só azar no dado. Essa é uma grande dificuldade, eu não sei como é que demorou tanto tempo pra isso entrar na minha cabeça, porque eu poderia ter me divertido muito mais, que nem eu falei, esses monstros que eu queria usar, esses cenários que eu queria usar que é pra alto nível. Por que não já começar um jogo no 14º nível, né? Já todo mundo com castelo, com servos, isso nunca me ocorreu. Isso passou a me ocorrer a partir da 3ª edição, engraçado que por outros sistemas, e não necessariamente pelo GURPS. Porque tinha sistemas que diziam assim, esta aventura, personagens de tal pontuação não dão conta. Você tem que já começar com tanto de experiência, por exemplo, no vampiro ou no lobisomem. Ou mais caçadores caçados, acontecia isso bastante, para poder se enfrentar a criaturas sobrenaturais. E aí comecei a fazer isso em outros sistemas, especialmente o D&D, que é o mais óbvio, né? Todo mundo começa no 6º nível, é bem óbvio isso. Porém, tem um defeito muito grande no meu modo de vista de começar com personagens veteranos. Eles são muito bidimensionais. Por quê? Você pega o seu personagem, vamos pegar o jogo de quinta-feira aqui. Essa semana foi ontem, né? Os seus personagens já acabaram de passar para o 5º nível. No jogo de ontem acabaram de passar para o 5º nível. Vocês já têm uma história. Vocês já têm um inimigo que vocês... Sim. Vocês já tem um inimigo. Lembra que até um dia vocês falaram assim, não vamos voltar na cidade e ver aquele bebê que a gente salvou. A gente já tem um apego no personagem. Você Diferente de uma one shot, a gente já tem um apego no personagem. Você tem um apego no já personagem. passaram por muitas coisas juntos. Isso. Você está acostumado. Isso é uma coisa que a gente viu no jogo de ontem. O Gustavo elogiou isso. O grupo trabalhou muito bem em conjunto. Porque eu não só conheço muito bem meu personagem, como o Arthur falou, eu conheço muito bem o personagem do outro. A gente pode coordenar. Os caras coordenaram muito o ataque ontem. Porque ontem foi um combate de 2 horas, foi um combate mais longo, assim, de um nível muito mais alto que eles. Então a sessão toda foi só um combate. Só porque eu não tava, né? Sacanagem. Não mandei você trabalhar até 9 horas da noite? Foi seu chefe que mandou, a culpa é dele. Então, tem esse problema. Esse personagem de 11º nível, assume-se que ele já está na estrada há anos. Porém, como ele é um personagem criado na hora, ele não tem background. Ele não tem um contato, ele não tem um amigo. Não tem uma cidade que ele passe, que ele conhece. Não tem um monstro que ele enfrente, que ele já sabe as fraquezas. Então, cara... A não ser que você faça metajogo. Mas aí não tem graça. Ou a não ser que você escreva aquele background de 10 páginas pra ele, né? Ou então que você... vai usar. Ou então você teletransportar, né? Uma ideia é você teletransportar ele para uma outra dimensão. Até o, sei lá, o 14º nível ele tava num lugar e um mago, sei lá, abriu um portal e jogou para outro mundo. Então, mas isso aí Ex, é um... né? E além de ser Deus Ex Machina, é uma coisa muito pontual. Você não pode fazer isso toda vez. Não, sim, é uma porque, dica, assim, sei lá. O que acontece quando você começa o personagem de nível mais alto, a história dele começa naquele ponto. Digamos que eu viro para vocês e falo assim, todo mundo, essa é uma aventura de Shadowrun. Normalmente começa com 150 pontos, a aventura de Shadowrun. Só que vocês já vão começar veteranos experientes, faz aí com 200 pontos. Não interessa se vocês vão fazer um background de 10 páginas em que eles já são veteranos há anos, isso, aquilo. A vida do personagem começa naquele ponto. Vocês não vão jogar durante 6 meses e vocês vão se lembrar de situações a partir daquele ponto e nada antes teórico que vocês fizeram. Então, que diferença faz entre ele ter começado com 150 e ter começado com 200? Quer dizer, só a quantidade de dano que ele aguenta é maior, só isso. É um problema que eu tinha, por exemplo, dadas as minhas referências de literatura, filmes e essas coisas, quando montava aventura, montava sempre assim, para personagens que começavam como ou camponeses ou como pessoas bem fracas, assim, que vão virando heróis no meio do caminho. Então, era difícil para mim, como mestre, montar uma aventura mais power, com monstros mais poderosos, sem perder o equilíbrio, sem montar um negócio que era extremamente letal, mesmo para personagens com um nível de poder maior, e sem montar uma coisa que para eles seria em 5 minutos eles resolvem. Teve uma série de jogos de Shadowrun que eu fiz. Cara, isso é muito legal quando você começa do começo. Esse lance de ter o background criado, a história entre os personagens. Comecei um jogo de Shadowrun, de níveis mais altos, não lembro quanto, mas ia ser um pouco mais alto, porque eu queria já começar mais né, tipo assim, de terceira marcha. E não adiantou nada, porque todo o background que os jogadores criaram, eu não usei. E eles mesmos não usaram, porque era um background de cada um, não tinha uma interação. Mas é difícil a partir usar, daí... né? Eu acho que isso é uma coisa que pelo menos aconteceu muito comigo e com os mestres que eu já tive. Não, quase Você ninguém cria usa. Um background, você não usa. Se envolve no primeiro momento, mas depois, no decorrer da aventura, você vai esquecendo. O background que você cria o background que você joga. O background que você cria é o background que você joga. Mas tem eu essa semana estava analisando um RPG. Então, peraí, deixa eu acabar o exemplo. O que aconteceu? Os jogadores, por algum motivo lá no Shadowrun, eu coloquei, nem lembro porquê, tinha homens de preto.
Sabe, os MIB mesmo. E os jogos foram passando, as semanas foram passando, viraram meses, e esses Homens de Preto apareciam direto. Teve uma época lá que eles sumiram, que eu fiz um outro tipo de proposta de aventura. Quando eu fiz uma outra aventura em que aparece o Homem de Preto, a reação dos jogadores, velho, foi em uníssono. Os 3 jogadores. Ah, não, Homem de Preto, esses caras de novo! Sabe, que droga! Foi em uníssono. E eu me dei conta de que os Homens de Preto, eles falaram assim, putz, esses caras de novo, era um background, era uma coisa deles veteranos, mas a partir do ponto em que a aventura começou. Porque os Homens de Preto apareciam o tempo todo, é que nem um vilão recorrente. Não adiantava nada, não era a mesma coisa de eu ter dito pra eles, vocês já são Shadowrunners veteranos e já enfrentaram os Homens de Preto várias vezes, né, quando começa a aventura de níveis mais altos. Não é a mesma coisa. Se você põe um Homem de Preto, eles vão dizer, ah, não, os Homens de Preto de novo, né, nós estamos ferrados. Por quê? Isso só se cria se o personagem é veterano dessa veteranice criada em jogo. Eles não chegaram a realmente passar por isso. Exatamente. Né? Agora, desculpa ter interrompido seu exemplo. Não, eu estava analisando, como eu e o Arthur aqui estamos escrevendo o live action da GLaDOS que deve rolar nas próximas semanas, né? Então eu estava analisando alguns outros sistemas, e um deles é um pessoal lá da Irlanda que tem um site chamado irishgaming.com. Um dos autores lá criou uma técnica que ele baseou pegou baseado num RPG chamado Mythic, que é o Background Erator. Ele é um gerador de backgrounds coletivos. Você se junta com uma outra pessoa, vocês têm os seus arquétipos ali, o seu conceito de personagem, vocês jogam contra uma tabela, a tabela fala, é uma cena que tem uma relação de, sei lá, alguma coisa, por exemplo, amizade. E aí, você com a pessoa que está com você decidem o que os personagens de vocês têm em relação àquilo. Isso você resolve em 5 minutos. E você passa fazendo isso com várias outras pessoas. Então você, na questão de meia hora, 40 minutos talvez, fazendo isso, você consegue criar relações entre os personagens com várias situações. E o legal é que os personagens criam as situações. Né? E você tem, por exemplo, você rolou na tabela, deu uma amizade. Vocês decidem em que lugar aconteceu, como foi, qual foi o diálogo, se foi o caso. E se isso aconteceu há muito tempo, pouco tempo, né? Isso funciona bem para grupos veteranos, vai. Então, é que isso você vai... É que geralmente quando você para jogadores veteranos. Jogadores veteranos. Não sei, teria que testar, né? Porque a mecânica que o cara demonstrou lá falava, não, mesmo que a pessoa tenha começado agora, é um estágio de preparação do personagem. É um estágio a mais na preparação do personagem. Para que ele já comece conhecendo os outros, né? É uma técnica que eu acho interessante, tenho que dar uma olhada nela um pouco mais a fundo, mas caso você vá jogar com personagens veteranos, você gostaria que os personagens entre si tivessem essa experiência pregressa, um pouco mais sólida dentro deles, é uma técnica que você poderia usar para tentar gerar isso, talvez. Agora, uma coisa que me veio à mente, que eu acho que é fato, que personagens veteranos só nascem de jogadores veteranos. Não. Eu acho que sim, mas não pelo motivo que o Arthur está pensando. Eu acho que... Desenvolva, por favor. Assim, personagens veteranos que tem toda essa história, que sabe contar uma história de passado, que sabe interagir com outras pessoas. É difícil você pegar um novato que jogou uma vez RPG ou nunca jogou e introduzir ele nesse mundo todo que é o RPG como um personagem veterano já. Eu acho que pode ser que consiga, mas se o grupo for veterano e essa pessoa não, você consegue envolver ela. Mas se você pegar um grupo de jogadores novos e um mestre novo, acho que é por isso que você não conseguiu fazer quando você mesmo reclamou, nunca pensei em fazer um jogo épico, um jogo com personagens para colocar aqueles monstros. Porque você era um mestre que não era veterano. Você e os jogadores também não. Eu acho que tem essa relação entre o personagem veterano, ele surge com jogadores veteranos. Eu concordo com você, mas por motivos semelhantes, porém diferentes. Tá. Eu acho que é porque para um jogador novato falta familiaridade com o sistema. Sim. Só isso. A única maneira de você conseguir já criar um não personagem... Não só o sistema físico de cada jogo que você pega, mas o sistema do RPG em si. Mas uma coisa não é dissociada da outra. Se você jogou RPGs o suficiente, você começa um RPG novo, você ainda tem a malícia já do... Tem uma malícia, apesar de que você não vai ter...
Eu não sei se eu concordo, porque você pega um RPG, a não ser que ele seja muito parecido com os outros RPGs, sei lá, você está jogando The 20 System e de repente pega um True 20, que são muito parecidos. Você está jogando D&D, terceira edição, e pega um Pathfinder. A não ser que você pegue assim, sistemas muito parecidos, você ainda não vai estar familiarizado com o sistema para você criar um personagem já avançado. Vocês nunca jogaram Call of Cthulhu, por exemplo. O Ivar jogou. Já joguei. Então, mas são jogos, são sistemas que... o próprio Savage Worlds, ele se propõe a ser muito simples, mas você não vai ficar à vontade, porque você não vai ter o conhecimento, mesmo o hábito, o costume com aquelas regras, aquelas vantagens e desvantagens, para você montar um personagem que funcione. De início, você tem que jogar algumas vezes. Falta essa familiaridade com o sistema. Eu não concordo muito, não. Eu acho assim, você teria problema com as regras e com algumas magias, alguns combos, alguma coisa assim. Mas a questão interpretativa seria a mesma coisa. Aí a gente eu tem acho que que os separar. personagens novatos, os jogadores novatos, quando tentam criar um personagem veterano, o que eles fazem? Acho que acontece dois casos. Eu já vi os dois na mesa. Ou eles pegam um personagem de literatura ou de cinema que eles gostam muito e trocam só o nome, né? Eu quero fazer um elfo negro chamado Trizit, né? Ou MacGyver. Ou MacGyvers. MacGyvers. E Ou aí... MacGruber. E aí o que acontece? Eles montam o personagem, eles têm a ideia para o personagem, mas esse personagem na cabeça deles é tão poderoso e eles não conseguem traduzir aquilo em termos de ficha, por exemplo. Não adianta você interpretar um veterano de uma guerra se a ficha não suporta a sua história, a sua interpretação de que aquele cara é veterano. Não adianta você querer interpretar o MacGyver se você não conseguiu montar a ficha do MacGyver. Aí então são dois veteranos, o veterano de sistema e o veterano de roleplay, de história. Mas, gente, esse negócio de ser veterano de RPG, em 6 meses você é veterano já, não leva muito tempo. Sim, depende do seu aprofundamento. Uma outra questão também, o outro tipo de personagem que é criado veterano, mas assim, geralmente é iniciante que cria um personagem veterano desse jeito, é o personagem que não tem mais razão para, por exemplo, sair pelo mundo. Ele já é rico, ele já tem tudo o que quer, já tem os carros que tem, já é casado, tem os filhos, tem a propriedade, a mansão dele. Cria um personagem que não tem motivo para se aventurar. Já vi acontecer isso em algumas mesas. Sabe? Eu vejo um outro problema. Depois que você joga um jogo de World of Darkness com um personagem com 40 pontos de XP, joga um tempo com ele, é difícil você voltar para um personagem sem experiência, sabe? Montar um personagem novo. A não ser que a história seja muito boa. Sabe? Essa história se sustente sozinha. Porque depois que você está acostumado a ter 40 disciplinas, 20... Tipo assim, você tem 2 adagas... Como é que chama aquela grande adaga? A grande adaga ritual dos lobisomens. Você começou a estar acostumado a ter 2. Você faz o personagem de novo, velho, é um pouco de um choque de realidade. Fala, caramba, eu tenho que conquistar isso tudo de novo. Você faz mas vampiro aí neófito depois de jogar 5 anos com um ancião. Você já sabe um monte de coisa e tem que fingir que não sabe, porque o personagem não sabe daquilo. Aí entra a questão do veterano de sistema. Você já é veterano no sistema. O jogador, agora eu tô falando veterano, questão jogador. Então, mas se você... o jogador já é veterano do sistema e sabe o que ele pode aproveitar ou não daquilo. Não, mas é que eu não pus o meu exemplo em contexto. Você começa um jogo, por exemplo, vocês nunca jogaram o Vampiro Hacking. E eu já começo o jogo, eu já dou personagens com 50 pontos de XP pra vocês já, de uma vez. O que é muito. Vocês nunca jogaram antes. Jogam com isso um tempo. Um belo dia a gente para, não vamos começar um novo jogo agora, só que vocês vão começar personagens iniciantes. Você não passou pelo processo de construção desse personagem, de conquista desses 50 pontos de XP. 50 pontos de XP é um líder de clã, né? E você não passou por isso. Então, aí de repente você é obrigado aí vira broxante. Exatamente, você é obrigado a passar por isso pela primeira vez, já tendo visto como é que é lá no final de uma vez, sem ter te custado suor. Né? Suor, lágrimas Mas aí e sangue, essa é a sacada de marketing do pessoal da quarta edição. Você mesmo falou, eles mandam os kits com personagens para você testar. Justamente para você te instigar a comprar aqueles livros. Aprenderam com os traficantes, meu. Isso, é verdade. Depois que você joga com um Epic Tier, com um personagem épico pela primeira vez, você não quer jogar com outra coisa. Você dá aquele gostinho pro cara e fala, não, isso aqui é a primeira de graça, o resto você compra. Tá? Bem isso mesmo. Mais alguma coisa? Podemos resumir? Podemos. Vamos resumir então o que nós aprendemos hoje. Em 3 palavras. 3 palavras? Sim, não, talvez. Beleza. Primeiro, personagem poderoso e personagem veterano são coisas diferentes. Sim. O que mais, Arthur? Ivar? Segundo, a questão do personagem ser veterano,
A diferença entre o personagem veterano e um poderoso, basicamente, é, como o Marcelo falou agora há pouco, você conquistar o status de veterano. Passar por várias etapas, várias aventuras e chegar naquele nível de poder, como o Arthur falou. E em termos de ficha, em termos de jogo, criar a história do seu personagem. E a história integrada com os outros personagens. Conectar-se com os outros personagens e com o sistema e com a ambientação em geral. Com a ambientação, perfeito. E, então... Estabelecer essas conexões. Criar o background, criar de verdade o background. Através pelo background. Passar pelo background, exatamente. Não criar o background. Experienciar isso aí, né? O que mais? O jogador veterano em sistemas e veterano em roleplay. Para criar personagens veteranos, você tem que ter malícia e mais no familiaridade com o mais sistema. no roleplay do que no sistema, eu acho. Bom, é que nós temos uma visão diferente de... porque você é mais gamer que a gente. Eu não sei, eu tô indeciso sobre com quem eu concordo aqui. Eu mas eu acho que seria tipo... dá pra mas isso com varia muito, videogame, varia muito de sistema para sistema. Tem sistema que é bastante pesado, complexo, o próprio roleplay se baseia muito no sistema. E tem os sistemas que o sistema em si é bem leve. A ficha está ali apenas como um trampolim para sua interpretação. Como é o World of Darkness. O Wushu é assim? O Wushu é metasistema, né, cara? Acho que não entra... Não, eu ia dizer uns sistemas mais completos. O próprio Call of Cthulhu, que vocês vão experimentar, é assim. A ficha de vocês, ela é só um trampolim para você estabelecer quem é você como personagem. Mas é muito pouco, assim, tipo 25%, 20% de quem é você como personagem está na ficha. Já outros sistemas como o GURPS, por exemplo, 70% de quem é você está na sua ficha. Mas o GURPS pode ser tão simples para ter os 20% também. Pode. Ele dá essa maleabilidade. Então, quer dizer, né? Eu andei pensando nessa questão recentemente e eu pensei assim, se você tem um livro de 300 páginas, se você pagou por aquilo, você vai querer extrair tudo que você puder dali. E se eu comprei o Mini GURPS? Então fale, o Mini GURPS é um sistema que não sei o que... Então enfim, tá bom. Então, resumindo, jogar com personagens veteranos é bom, mas é ruim. E jogar com novatos, com personagem de primeiro nível, é ruim, mas é bom. Pode continuar falando. Então, eu ia dar um recado. Cara, agora já era. Já começou a música, esquece. Não, eu coloco em off depois disso aqui. Não se preocupe. Eu tenho uma receita de queijo de galinha. Poder da mixagem. Com miojo? É com miojo? Não, parece que eu tô com fome, velho. Sério, obrigado por estar com você. Recadinhos. Primeiro recado é que foi criado na comunidade Bom é Jogar RPG um grupo da Terceira Terra. Foi criado por um ouvinte nosso, Diamond Fan. Já está com 17 membros. É só entrar lá, logar ou criar seu log, se você não tiver criado ainda, e buscar lá em cima, no canto superior direito, tem a busca de grupos. Procura pelo grupo A Terceira Terra. Só digitar A Terceira Terra que você encontra. O endereço do Bom é Jogar RPG é bejrpg.com.br. Faça amigos, jogue RPG. O outro recado é que tem um novo podcast de sessão de jogo na área. Um podcast brasileiro chamado RPG Rádio. E já está com 2 episódios. Estão atualmente com a aventura Arrow Down. Está na parte 1 e parte 2. Tem, até agora, né? Cada episódio tem por volta de 1 hora. Quase que precisamente 1 hora, na verdade. A parte 1 tem 1 hora, 2 minutos e 51 segundos. E a parte 2 tem 1 hora, 0 minutos e 25 segundos. Ouvintes do Vozes que gostam de nossas sessões de jogo ou pessoas que querem ouvir uma sessão de jogo que não é do pessoal do Voz da Terceira Terra, vale a pena conferir. O podcast é do Rod Reis, que já tem e participa e grava outros podcasts, mas esse, se não me engano, é o primeiro podcast de RPG dele. Começou agora no fim de julho e vocês podem encontrá-lo só digitando rodreis.com, é RODREIS.com, o endereço está na show notes. Vão lá dar uma conferida. E agora fiquem com o Voz de fundo. Pode falar no meio da música. Espera a música baixar, agora você pode falar. Toda vez faz alguma coisa pra falar no meio da Mônica, faz tempo que você não grava podcast, né? Você não tá falando no microfone. Foi mal. Desculpa, não, tio. Isso é mal dela mesmo. É um problema de direcionamento de voz. Quando você traz a voz aqui pra longe do microfone, parece que eu tô andando pela sala assim. E as pessoas não sabem direito de onde a minha voz vem. Tem uma coisa que eu ia perguntar pro Arthur. Tem como a gente gravar estéreo? Tem, eu posso colocar tipo eu e você de um lado da mesa. Não, mas e não 100%, se incomoda um pouco, até porque às vezes muitas pessoas escutam no carro e tal. Mas colocar tipo assim, 80% de uma voz de um lado, 80% de uma voz no outro. Tem. Tem? Eu tenho uma mesa estéreo.
É só mexer nesses botãozinhos brancos aí, que aí a minha voz... É porque assim, eu... de um lado pro outro. Não, aí Eu não vou vai... Eu falo na sua orelha esquerda e agora na direita. Eu vou comprar aquele Ou não. microfone tipo headset, assim, ninguém mais briga comigo. E eu posso mexer a cabeça pra todo lado. Acontece um outro problema. A gente vai começar a ouvir você respirando no... É. A gente só reclama, ou eu por falo... sinal... Ou, cara... Ou Aí vai aparecer assim, Vai né? virar o Eu sou Darth Mônica, Vader. Eu sou o Arthur, eu sou o Marcelo. Eu sou o Darth Vader. Eu falo isso. Acabei de me lembrar de uma coisa que eu queria ter falado antes da gente começar a gravar, então você vai me desculpar por falar isso ao vivo, mas na nossa última gravação... Não tá ao vivo não, eu corto depois. Não queria falar ao vivo não, mas eu te amo. Ops, Aquele na nossa última dia lá no gravação o hotel. Ivar tava com problema de garganta, você tava tossindo muito, né? Tava. Nossa. Você tava fazendo um negócio ótimo, você tava se afastando do microfone e tossindo longe. Mas aí você voltava pro microfone, você tossia, fazia... Aí você voltava pra perto e fazia assim... Na frente. Cara, eu editei aquilo com headset, eu comecei a ficar profundamente incomodado e não tinha como cortar, porque a gente tava falando e o Ivar fazia assim... Cara, é igual quando você lado fala... do orc volta. Você fala no telefone com alguém que tá comendo, né? Aí fica aquele barulho. E aquela pessoa ainda que come com a boca aberta. É. Né? Pô, a pior coisa do mundo, cara. Não, cara. Sabe qual que é a pior coisa do mundo? Silêncio. Nossa. Cara, a pior sacanagem que você pode aprontar com alguém, se você tiver acesso à casa da pessoa e quiser se vingar dela, você Se vai até o vingar. quarto daquela pessoa, senta no travesseiro dela e manda 3 puns. Ai, meu No travesseiro Deus da pessoa. do céu. Cara, o cheiro nunca mais vai sair dali e a pessoa não vai ter como saber que foi você. E antes você tem que comer um repolho com Ovo. ovo, Depende da fisiologia paçoca. de cada um. Né? Tá, então Minha beleza. prima de Rio Preto teve que trocar o travesseiro. A gente tava jogando, Ao serviço. Ai, gente. eu tava mestrando pra ela e um dos meus irmãos um jogo de arquivo X. Claro que ele era o Mulder, ele era a Scully, né? Tá, nada mais natural. Sabe o jogo de RPG a pedidos? Nunca dá certo, né, cara? E aí, eu não sei por que que a gente tava jogando no chão da sala. Tipo assim, tinha mesinha, tinha sofá. Não, tô jogando no chão. Eu não lembro por quê. E aí, o Rodrigo sentou em cima. Ela tava, sei lá, por que que esse travesseiro apareceu lá. E o Rodrigo tava sentado em cima do travesseiro. E uma hora o Rodrigo deu um peidão, assim, daqueles bem barulhentos mesmo. E ela assim, nossa, que cheiro ruim, Rodrigo, você soltando o pum. No meu travesseiro, velho. A gente voltou 2 semanas depois, ela ainda tava brava com ele porque ela teve que jogar o travesseiro fora. Porque não saiu o cheiro. Claro, meu, você quer sacanear com alguém? É o jeito ideal. Até porque a espuma tem Impregnou aquelas... nas fibras, assim. Pois é. A espuma tem aquelas células, e geralmente espuma de travesseiro são células abertas, ou seja, se você soltar qualquer tipo de gás ali, ele fica impregnado. Minha irmã Da era espuma. pior, cara. Minha irmã, ainda bem que ela no novo podcast, eu posso falar dela. Ela colocava a mão assim na bunda, peidava e fechava a mão. Aí chegava na cara assim, fazia... Cara, meu... Você viu uma mão vindo fechada e falou, lá vem... Não é, Eu sou lá vem normal merda. aqui, pelo Ó, que eu tô vendo. isso que é o seguinte, a Ângela, até onde me constava, era professora primária. É, e sabe? ela é. Deve ter Trabalha aprendido com isso com os criança. moleques. Ou ensinado isso Ou pros ensinado, isso que é o pior. Onde vem a delinquência juvenil no Brasil. moleques. Ô, deixa eu contar uma coisa então. Semana passada eu estive... Semana passada foi? Não, já tá praticamente semana retrasada, porque a gente tá gravando isso aqui na quinta-feira, né? Eu estive em Recife, passei uma semana lá. 9 dias, na verdade, em Pernambuco. Eu fiquei 3 dias em Porto de Galinhas. Velho, Porto de Galinhas na praia é muito legal. Mas a cidade não tem nada. Não tem... Velho, tem tipo um Subway, assim. É, Porto de Galinhas, tem o porto e um galinheiro. E eu não vi nenhuma Ai, galinha. vai. Tinha de galinha esculpida, mas não vi nenhuma galinha na rua, cara. Nenhuma galinha. Já virou Nenhuma. canja e foi pro Subway, E sabe? eu, nossa. Boa. E era muita coincidência, eu não sei se é coincidência, mas muitas das galinhas artesanais, as galinhas de artesanato que eu vi, eram muito parecidas, incrivelmente parecidas com as galinhas daquele filme Fuga das Galinhas. Ah. Eu achei aquele muito peculiar, cara. Mas assim, a estrutura da praia era fantástica. Eu tava falando pro Ivan antes de a gente entrar aqui pra casa do Arthur. Você senta na praia, tem lá, eles alugam pro seu o guarda-sol gigante e a cadeira. E mesinha, inclusive. E você não precisa pagar nada se você consumir. Porque tem um bar na praia, assim, a praia é tudo bem pertinho, assim. Eu fiquei só em 2 praias, porque eu fiquei 3 dias, né? Praia é bem pertinho da água, assim. E aí você pede, os caras têm um cardápio, você pede, come e bebe o tanto que você quiser, água de coco, os caras trazem, você estala o dedo, assim. Meu sonho realizado, velho. 2 sonhos que eu tinha na vida. Um era tomar um banho de banheira, fumando charuto e lendo jornal, isso eu realizei Ai, meu Deus. alguns anos atrás. E esse foi sentar na praia, instalar o dedo, o cara traz água de coco. E o mais legal, na hora de pagar, você pagava com cartão de crédito, ele trazia a máquina pra você na beira da água, cara. Muito louco. Isso não tinha em Recife. cara. Você encontrou, Eu falar em curti. Recife, você encontrou com
Encontrei com o Renatinho. Careca, não encontrei com o Renato, nós nos desencontramos 2 vezes. Depois Poxa, que pena. descobri, inclusive, não sei se inclusive cabe aqui, mas a Luciana viu o Renato de Recife num dos shops lá no Passa Alfândega. Luciana, Só que ela... sua esposa. Isso, não minha aquela mulher. que grava com a gente. Não. É. E, só que eu tava vendo um negócio numa loja. Ela falou, eu vou comentar com o Marcelo, eu acho que aquele é o Renato. Eu voltei comentando o que eu tinha visto na loja, ele esqueceu de comentar comigo. Mas nós encontramos o Careca lá. Ele não é careca. Ele raspa a cabeça, ele não é careca, não. Cara, isso me lembra... Deve ter umas entradas muito loucas pra ele raspar a cabeça ou não? Não, nem um pouco, nada. Ele só raspa a cabeça. Ele não é careca. Eu acho que assim, é mais ou menos como aquele jogador da seleção brasileira da Copa de 86, o Careca. Careca. Que ele tinha cabelo, né? Normal. Mas ó, os restaurantes de Recife, fantásticos, adorei. As minhas viagens são sempre gastronômicas. Mas olha Cara, só, mas uma você coisa que vai eu pra outro lugar pra quê? Pra conhecer os lugares históricos? Não, eu vou descobrir comida. Pra comer. E se você for Isso. solteiro, você vai pra balada. Agora, Mas isso aí... se você for se solteiro chama... e jovem... hã? Isso aí se chama turismo sexual. Também. Olha, agora as porções Não, são turismo muito sexual grandes, quando cara. você já contratou a... Ou quando você já conheceu aquela menina pela internet que mora lá do outro lado do Brasil, Exatamente. você vai lá só pra... Tá incluído no pacote. Né? Né? Eu fico imaginando como é que são a porção de... Se a porção de puta lá em Recife for que nem porção de comida, a pessoa que for lá tá lascado, cara. Porque prato pra uma pessoa, eu consegui comer a metade e tava cheio. Prato de 2 pessoas, então, velho, alimentava uma família. Sabe? E Tô os indo pratos eram pra- maiores. Sabe, prato assim, pô, parecia Uma travessa, na era uma verdade. travessa, velho. Muito grande, cara. Eu fiquei impressionado com a quantidade de comida. Mas o que eu quero comentar aqui, que é relativo a RPG, no último dia, eu e a Luciana demos check-out no hotel, deixamos as malas no guarda-volumes do shopping lá, do Shopping Recife, e fomos andar. Andamos o dia inteiro. Shopping com guarda-volumes? Aham. Poxa, E de graça. que legal. Aí Já depois... ganhou meu coração, já tô indo pra Na verdade, a gente deixou as malas no hotel. A gente tinha acabado de dar check-out, deixamos as malas no hotel até umas 6 horas, que a gente ficou andando ali por perto. Fomos ali em Recife Antigo e tal. Vimos um monte de coisa. A gente voltou pro hotel lá pelas 6, pegamos as malas e fomos pro shopping Recife, deixamos lá. Shopping gigante, velho. Assim, pros padrões de Ribeirão Preto, é gigante, assim. Acho que o único shopping de São Paulo, assim, que eu andei bastante foi o Shopping Eldorado. Deve ser daquele tamanho. Tipo assim, cabe os 3 shoppings de Ribeirão Preto e ainda sobra espaço. É muito grande. Você se perdeu lá dentro? Perdi 2 vezes. Pra você falar isso, tem que se perder, né? Teve que usar o GPS, Google Mas Maps. eu achei uma coisa lá. No primeiro piso, numa expansão, do lado acho que da Renner, tem uma livraria, isso no finalzinho, porque a gente tinha que matar o tempo, até o voo era tipo 3 horas da manhã, a gente ia pro aeroporto só 1, a gente tinha que matar o tempo. Inclusive eu vi Predadores lá, que pegamos a última sessão tipo 9h30, pra acabar bem tarde. E aí os predadores mataram o tempo. Matar, Ai, Por vá. favor, Arthur. Não, E aí, a gente estava tendo que gastar o tempo lá, eu achei uma livraria. Pô, vou andar no shopping, eu vou entrar em livraria. Né? Chama Livraria Imperatriz, parece que ela tem um em cada shopping de Recife. Tipo assim, eu achei muito estranho, porque os livros na vitrine estavam muito baratos. Eu falei, tem uma coisa errada com essa livraria, eu vou entrar. Realmente, até livro acadêmico que eu peguei lá e verifiquei preço está mais barato. O problema é você achar, porque é uma bagunça a livraria. Eu acho que é por isso que é mais barato, porque eles conseguem dar desconto nos livros, porque os funcionários não fazem nada, sabe? Só em pilha, né? Chega Chega lá em pilha. Chega né? caixa, só bota em pilha ali e acabou. É pra você já entrar no clima de caça ao tesouro. E eu achei um Não cantinho lá entendi. com RPGs, isso é uma dica para os nossos ouvintes de Pernambuco. Eu achei um cantinho nessa livraria, misturado com gibi da Devir também, mas muito RPG, nacional e em inglês mesmo. Eu achei só o Players Handbook 2 e 1, né, do DD quarta edição, mas eu achei os livros traduzidos da Devir, de Ravenloft, da terceira edição, livros do Vampiro à Máscara, lá, romances e livros suplementos, do Vampiro, esse novo Hacking, um monte de livro velho. Cara, sabe, o que assim, deve fora de acontecer catálogo. é assim, porque todas essas questões de livro é setorizado. Não deve ter vendido no estado de São Paulo, eles vão distribuindo pro resto do Não, país. essa livraria só tem lá em Recife. Não, eu sei, mas eu tô falando, toda questão de livro, gibi, revista, Ah, tá. eles têm um mercado base e depois a sobra eles vão repassando para os outros Saquei. lugares. Sobra Por isso que também você conhecido acha como encalhe, né? isso, por isso que você vai achar muita coisa antiga em Então, lugares e assim. eu peguei um encalhe desses, ó. Eu comprei. Cadê? Aqui, ó. Lugares Misteriosos, eu comprei lá. Tava por R$45.
Ainda me deram 10% de desconto, cara. Eu paguei R$40,50 neste livro aqui, ó, do Mundo das Trevas. Tem o Mundo das Trevas, o livro básico que o Douglas Alves da Irmandade Heróica me deu. A gente jogava, porque eu tava reclamando que eu não conseguia achar. E eu comprei esse aqui, cara. Engraçado eu comprar livro da Devir, né? Comprei porque tava barato pra caramba. Agora, pessoal que estiver nos ouvindo que simpatiza com a Devir ou for funcionário da Devir, vocês me desculpem. Tá É chutar cachorro morto. Hã? Tá barato pra caramba. Não, é chutar cachorro morto, cara. Porque, olha só, é sacanagem que eu vou fazer, mas não tem como, velho. Isso aqui não tem como escapar. Eu abri o livro na página da introdução e a primeira frase, fala a verdade, a primeira letra, ó, começa assim, ó. A cortiço abandonado do quarteirão. Velho, a primeira frase, a primeira palavra, o primeiro artigo é um erro de concordância. É pra você se No preparar livro da Devir, hã? para o que vem no resto do livro, entendeu? Exatamente, é que nem o escrito Dungeons and Dragons errado no Players... Calma, Ivar, não se mata, Ivar. Não, Ivar. Não. Eu corroboro isso Tira a que faca realmente da mão do acontece. Ivar, gente. Cara, é impressionante isso. Sabe, eu não compro o livro da Devir desde o Domínios do Medo. No Foi o final último livro da do Devir final que eu do livro comprei. deve ter uma etiqueta escrito: o que importa é a essência, né? Não? Deixa eu ver aqui. Não recomendado para menores de 18 anos. Contém agressão física, assassinato, exposição de cadáver, mutilação, abuso sexual, glamorização de violência, suicídio, crueldade, atos criminosos e erro de português. Ah, tá escrito aqui. Boa. Gente, Devir, me desculpe, mas vocês pediram, velho. Você abre o livro, na introdução, já tem um erro de concordância. Vozes da terceira.